Haja coração, haja coração. Hoje tem jogaços, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tem Palmeiras em campo daqui a pouco contra o Al-Ahly e tem o jogo mais esperado da fase de grupos. Campeões continentais se enfrentam às 10 horas da noite, horário de Brasília. PSG, Paris Saint-Germain, o todo-poderoso Paris Saint-Germain e o resiliente, o sobrevivente, o cara dos impossíveis entre os clubes brasileiros, o Botafogo. O Botafogo, detentor do poder das causas impossíveis. Já mostrou isso em 2024, mostrou isso em 2025, quando todo mundo dava o Botafogo por morto, eliminado e tal. Lá vem o Botafogo, mais uma vez, com a sua resiliência, com a sua insistência em resistir e ressurgir. Enfim, a gente vai ver isso hoje? Vai ser um jogaço, né? Enfim, vamos falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas antes eu peço a você, ligadinho aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, deixe seu like nesse vídeo, se não for inscrito, se inscreva! A gente está, claro, vivendo aqui a energia da Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, todo dia tem jogo, coisa maravilhosa, parece Copa do Mundo mesmo, né? E ano que vem já tem Copa, nos Estados Unidos também. E ontem teve jogo, né? Ontem teve jogo e olha, até o poderoso Real Madrid teve dificuldades na estreia, né? A gente tem falado que as equipes europeias estão tendo dificuldades diante de equipes melhores. O Juventus goleou 5-0 o Al-Ain. Ok. Mas o Al-Ain não é um Al-Hilal. A gente vê o time do Al-Hilal jogar, eu acho até que times brasileiros estão... Tem time brasileiro que está bem, mas bem abaixo desse time do Al-Hilal. O time joga a bola, o time propõe jogo, o time toca bem a bola, o time tem uma postura de jogo interessante. Rapaz, trouxe aqui no meu olho, que coisa. Uma postura de jogo interessantíssima. Em nenhum momento abaixaram a cabeça para o Real Madrid. Quiseram ganhar o jogo, faltando minutos para terminar, não ficou recuadinho, não. Foi lá para frente tentar propor jogo. Teve pênalti contra o goleiro, pegou. Que time interessante esse do Al-Hilal. Que time interessante. Jorge Jesus deixou um legado muito bacana ali pro Al-Hilal. E o Real Madrid sofreu. O Real Madrid sofreu. E não adianta vir com esse papinho furado de que o Rodrigo deu entrevista após o jogo, né? Mas é porque temos aí 60 jogos, né? 50 jogos, sei lá. Real Madrid, jogamos muito, então no fim de temporada isso pesa tal. Se a gente for comparar o Real Madrid do início da temporada até o final, o Real Madrid não jogou o número de jogos que o Flamengo jogou, que o Botafogo jogou. Então esse discurso para mim é papo furado. E outra, problema deles. Problema deles. Eu já falei aqui no Dois Toques. No fim do ano no Intercontinental, os times brasileiros não têm que honrar a camisa? Não tem que jogar lá para ganhar? E sempre perdem? Ninguém fala, ninguém encampa um discurso para defender os sul-americanos de que também em fim de temporada tal. Não, falo que olha o abismo entre os europeus e os sul-americanos. Olha o abismo. Tá aí, não estou dizendo que não exista um abismo. É claro que tem abismo técnico, abismo tático, abismo, isso aqui é o maior abismo, né? Grana. Mas na hora do vamos ver, eu estou vendo esse abismo diminuindo muito por conta da evolução de alguns clubes brasileiros, inclusive no aspecto tático, também no aspecto financeiro. A gente vê aí Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Então, esse discurso precisa também ser contemporizado. Não é só a questão do aspecto físico, não. O momento do Real Madrid não é legal. Agora, está jogando contra o Al-Hilal, que tem a agenda semelhante à agenda europeia. A agenda, o calendário lá no mundo árabe é semelhante. Então tá mais para discurso de quem fracassou do que realmente focando no jogo. Que o Real Madrid não jogou bem, a Inter de Milão não jogou bem, o Borussia não jogou bem. O Salzburg venceu ontem, foi o primeiro europeu a vencer uma equipe latino-americana, venceu o Pachuca. Mas o Pachuca jogou melhor, o Pachuca jogou mais bola. Perdeu o jogo, né? É aquilo, às vezes é melhor você jogar pior e ganhar. 3 pontos. Na fase de grupos, tiro curto, é melhor ter 3 pontos, né? Do que, joguei bem, mas não ganhei. É melhor ganhar. Pachuca jogou muito bem, não levou, né? Acabou o Salzburg na qualidade dos seus jogadores, e o Real Madrid também poderia, não jogou bem, poderia ter vencido se o Valverde fizesse o gol de pênalti. Então,
decepção real aí com o Real Madrid, assim como vários outros decepcionaram, mas é claro, algumas equipes estão fazendo valer a sua superioridade, jogando ali na marcha 2, 3, né, caso do Chelsea, claramente jogou segurando, né, terceira marcha ali, mas teve dificuldade, quase tomou o empate do Los Angeles 70 mil vezes, tirando aí a hipérbole, né, mas pelo menos 3 vezes o Los Angeles poderia ter empatado aquela partida, o Chelsea estava vencendo por 1-0 até os 35, e aí nos 36 foi lá, fez o segundo gol. A Juventus fez o que tinha que ser feito, assim como o Bayern, né? Então, é um adversário mais frágil, vamos embora. Algumas outras equipes não fizeram exatamente isso. O Manchester City fez 2 gols, agora vamos descansar, né? E é isso que eles vão fazer. É isso que eles vão fazer. A não ser que seja uma equipe realmente muito frágil. Aí, até pisando no freio, você consegue fazer gols, né? Enfim, dificuldade para os europeus. Isso pode ser uma esperança aí para as equipes latino-americanas, até para algumas equipes que se classificarem de outros continentes, no caso do Al Hilal, eu acredito que o Al Hilal tenha força para se classificar nesse grupo. Vamos ver como é que vai ser o desempenho da equipe do Al Hilal daqui para frente. Mas hoje tem Palmeiras e Al Ahly, que é uma outra equipe também com muito investimento no cenário africano, né, no Egito. Mas eu acredito que o Palmeiras seja favorito para o jogo de hoje, tá? Acho que o Palmeiras tem condições de facilitar o jogo contra o Al Ahly. Vai ser uma postura completamente diferente. O Al Ahly olhou para o Palmeiras da mesma forma que eu olharia para o Porto. Ó, os caras são bons. Então vamos jogar mais ajeitadinho aqui atrás, tentando sair no contra-ataque. Tem jogadores rápidos lá na equipe egípcia, né? Então eu acho que o Palmeiras é favorito, mas tem que tomar muito cuidado com as armadilhas. Não estamos no Campeonato Paulista. Não estamos no Cariocão. É uma Copa do Mundo de clubes. Não tem ninguém bobo. Não tem ninguém bobo. Então o Palmeiras tem que estar de olho muito aberto. Mas é claro que as atenções hoje estarão voltadas para PSG e Botafogo. É curioso como a imprensa brasileira, já falei isso aqui, né? Fiz uma crítica e mantenho a minha crítica a esse tipo de imprensa derrotista, vira-lata, que simplesmente joga a toalha antes da partida começar. Acho ridículo isso, né? Diz muito, né? Diz muito sobre muita coisa. Mas eu vejo a imprensa europeia e os próprios jogadores do PSG exaltando o confronto pelo equilíbrio, pela dificuldade. Eu vi jogadores do PSG, o próprio treinador do PSG, mas principalmente os jogadores do PSG, falando que vai ser um confronto difícil. O Botafogo é um time histórico. A gente sabe, eles têm conquistado vitórias nos últimos jogos, é um time histórico. Então, o PSG não é um time histórico. Esse peso da história do Botafogo tem comparecido nesses discursos dos jogadores do PSG. Isso é bom. Isso mostra como lá fora, às vezes, valoriza. Isso acontece em várias situações. Até na arte brasileira, até na música brasileira. Dentro do Brasil você tem artistas geniais, brilhantes, que não são valorizados. Não são valorizados. Uma vez eu me assustei em Paris, estou vendo um cartaz do Tom Zé. Tom Zé é um músico fantástico do tropicalismo, né? Talvez o tropicalista com menos glamour, né? Mas em Paris o Tom Zé é exaltadíssimo, exaltadíssimo. E no Brasil raras são as pessoas que conhecem Tom Zé. Estou pegando esse exemplo para falar do futebol brasileiro. Porque o Botafogo tem sido referenciado na imprensa europeia de uma forma e aqui no Brasil de outra. E aí é claro que a gente tem que tirar, né? Ah, mas você está falando da imprensa A, B e tal. Essa aí não vale nada. Que bom que você tem essa noção, porque tem imprensa que não vale mesmo. É só vestir a camisa de um clube, aí fica disfarçando, se mantendo imparcial. O que a gente tem que fazer? Evitar o contato, né? Mas eu acho que o Botafogo hoje, ele tem oportunidade, ele tem chance, tendo em vista esse cenário que a gente tem observado na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os europeus em final de temporada, os europeus sentindo o calor dos Estados Unidos, os europeus em algum momento reduzindo a marcha. E na hora da redução da marcha é que o Botafogo tem que estar ligado. A questão é, quando o PSG reduzir a marcha, como é que vai estar o cenário do jogo? Porque o PSG é um rolo compressor. O PSG é uma equipe que destrói. E ele busca fazer o resultado no primeiro tempo. Então, se o PSG não conseguir fazer o resultado
nos primeiros minutos, né, fazer um 2-0 no primeiro tempo para só controlar a situação, porque se isso acontecer, dificilmente o Botafogo vai reagir. Até pode reagir, mas é difícil. O PSG sabe muito bem controlar o resultado. Agora, se o Botafogo conseguir suportar bem os primeiros minutos, conseguir no primeiro tempo manter um 0-0, ou até sair na frente num contra-ataque, eu acho que o PSG vai ter dificuldade por toda essa questão, né? Pela questão do clima, pela questão da preparação, pela questão do cansaço, as pernas pesam. E o PSG tem um confronto na última rodada contra o Seattle Sounders, que em tese é o jogo mais fácil. Então esse jogo contra o Botafogo ele não é um jogo decisivo. Então, do lado do PSG tem duas situações. Eu não sei como vai o time do PSG hoje. Se vai com mudanças, se vai poupar, né? Mas a questão para o PSG é a seguinte: ganhando hoje, você pode poupar todo mundo no último jogo. É claro, a classificação não está certa, porque se o Atlético de Madrid ganha do Seattle, ele vai a 3 pontos. O Botafogo já tem 3 pontos, né? E aí, o que... Ah, não, já está certo. É isso, produção? Independente de qualquer coisa, Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentam. Então só um poderia chegar a 6, né? Então o PSG já estaria classificado. Agradecer a produção aqui. Já estaria classificado. Então uma vitória sobre o Botafogo, o PSG pode rodar todo mundo. Uma derrota para o Botafogo torna o grupo embolado. E aí nem a classificação, nem a vitória sobre o Seattle pode garantir, porque depende de saldo e tal. É claro, por ter ganhado de 4-0 do Atlético de Madrid, é claro que mesmo que o PSG perca para o Botafogo hoje, o PSG tem toda a chance do mundo de vencer, e vencer bem a equipe do Seattle Sounders e de, inclusive, passar em primeiro, né, por conta exatamente do saldo de gols, a não ser que o Botafogo pontue contra o Atlético de Madrid. Aí o Botafogo ficaria com 7 ou 9 pontos, enfim. Mas tudo isso dentro de um cenário do si. Mas uma coisa é certa, o PSG vai buscar o seu ritmo avassalador nos primeiros 30 minutos, nos primeiros 25 minutos. Esse vai ser o rolo compressor. Se o Botafogo conseguir segurar a onda desse rolo compressor até os 25, 30 minutos, o jogo passa a ficar à feição do time do Renato Paiva. Vamos lá, vamos acompanhar. Vai ser um grande jogo. Está o mundo inteiro esperando para ver o campeão da América e o campeão europeu se chocando na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração e até a próxima dos Toques, a Casa do Futebol.